Fala YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje para gravar para vocês o Pichau Responde número 5, tá? Um quadro que o pessoal gosta bastante aqui no nosso canal. Então para você ainda que não participou do Pichau Responde, não esqueça de ir aqui nos comentários para poder participar do próximo vídeo, tá? Vou explicar como é que funciona para vocês. Basta você vir aqui nos comentários do nosso vídeo e colocar o seu comentário lá, a sua pergunta, uma coisa interessante, ou procurar algum comentário que você achou relevante ali, que é mais ou menos a mesma dúvida que a sua, ou que você gostou, dá um like no comentário lá para ele subir, pra gente poder ver mais fácil, tá? Tem um outro joguinho que a gente faz dentro dos vídeos também, tá? Que é a questão dos mousepads, tá? A gente sorteia esses mousepads aqui da Pichau Informática, é um brinde bem bacana pra quem tá colaborando com nossos vídeos, a pergunta que vai aparecer aí no vídeo vai ganhar, mas tem um porém, tá? A gente tem que bater a meta de likes. No último vídeo a gente pediu meta de 3.000 likes pra fazer a dança lutar favorável, que a gente não conseguiu, e dos 2.000 likes pra gente poder sortear um mousepad pra quem aparecesse no Pichau Responde número 5, que é esse vídeo que vocês estão assistindo agora. A gente também não conseguiu bater uma das metas, então não vai ter sorteio de mousepad nesse vídeo. Mas pro vídeo que vem, se vocês quiserem tentar bater a meta é 2.000 likes nesse vídeo aqui, pro comentário que aparecer no nosso vídeo ganhar um mousepad, tá? O pessoal do último Pichau Responde número 3 já tá recebendo os mousepads, já foram enviados pra eles. Então se o pessoal quiser ganhar um brinde bem bacaninho e ajudar a participar aqui do nosso vídeo, ajudar com o seu comentário, com a sua pergunta, não esquece de jogar lá embaixo, lá, dar um like aí, e não esquece de largar o seu favorito no vídeo lá, né, junto com o seu joinha ali, porque vai depender disso aí pra gente poder fazer o sorteio do mousepad aí pra vocês. Então vamos parar de enrolação aí, agora vamos direto para as perguntas aí que vocês interessam, tá? A gente separou uma lista gigantesca de perguntas, tem bastante polêmica, coisa sobre MD, configuração, SLI, esse tipo de coisa, então vamos começar agora nas perguntas, que senão a gente não acaba mais o vídeo hoje. Bom, vamos começar aqui então. Custer Player, com a vinda dos novos Cooler Box da AMD, acham que vai ter alguma grande influência sobre a temperatura ou até mesmo o desempenho? Hashtag Pichau CSGO, tá? Era pra ele concorrer ao CSGO, mas a gente não conseguiu bater a meta, então vai ter sorteio nesse vídeo, tá? Então já larga o seu like aí pra ter sorteio no vídeo que vem, senão não vai ter. Pergunta dele que é sobre o novo cooler, né? Se não me engano é o Right, alguma coisa assim, não lembro agora de cabeça o nome do novo cooler da AMD. Que vai ser lançado no mercado, ele vai vir junto com alguns processadores aí mais top de linha. Eu acho que os modelos mais inferiores não vai ter aquele novo sistema de refrigeração. E respondendo a outra pergunta, que é uma pergunta linkada aí também, já com a pergunta do Daniel Dantas, que é o que vocês acham do novo cooler da AMD? É muito superior ao antigo? Em relação ao antigo, né? Então já linkando as duas perguntas aí, respondendo a mesma coisa pra você. Sim, o cooler é superior, tá? Ele vai ter uma dissipação maior. Vocês podem ver que o cooler é bem maior, ele vai garantir uma dissipação muito maior. Os primeiros testes de temperatura que a gente pode ver ali, ele é mais ou menos 10 a 15 graus, dependendo do teste, dependendo do jogo, do processador que você vai colocar, comparado ao cooler da geração passada da AMD. Fora a questão do silêncio, tá? Que uma das grandes características dele é a questão do ruído, que ele não tem quase nenhum ruído. Inclusive ele se iguala a coolers, CPU coolers muito mais top. Por exemplo, a gente tem um EVGA aqui, provavelmente vai ficar com ruído bem próximo ao cooler da EVGA. E a temperatura também é um CPU cooler ACX daquele EVGA. E comparando aí com vários outros CPU coolers, né? Então a temperatura dele se iguala a vários CPU coolers aí de nome que a gente conhece no mercado. Então é um ponto aí para AMD. Vai melhorar o desempenho também do processador, porque ele trabalhando mais gelado, ele vai conseguir manter os clocks mais altos, vai conseguir manter o maior desempenho possível ali do processador. Fora que a AMD vai poder investir em processadores ali, né, com um pouquinho de clock a mais, talvez um TDP a mais que ela não colocaria num cooler que ela tinha antes. Ela vai conseguir adicionar esse clockzinho a mais ali, por ter uma solução de refrigeração melhor ali, né, que vai dissipar muito melhor o calor ali do processador e garantir um melhor desempenho. E sem contar aí com o barulho que é quase zero, né? Que o pessoal conhece dos processadores antigos da AMD que faziam um ruído aí que era bem alto, né? Realmente o cooler box da AMD antes não tinha nem como a gente comparar. Tem que vir ainda algum comparativo, a gente tá para receber o 8370 junto com o novo cooler da AMD para poder fazer os testes, então a gente vai poder fazer esse comparativo e a gente vai comparar com o cooler box da Intel para vocês. Então vamos para a próxima pergunta agora. Ramon Gomes, por que a Fury X, que possui memória HBM e uma largura de banda maior, é mais lenta que a 980 Ti, que possui memórias GDDR5? Hashtag Pichau Game. Bom, Ramon, na verdade ela não é mais lenta, tá? Vai depender muito do jogo que você for utilizar ali e da resolução que você vai utilizar. Se a gente colocar em 1080p, a 980 Ti vai ter uma vantagem ali na questão do desempenho. A gente vai ver, ela vai ficar com um pouco mais de FPS que a Fury X, no caso. E a mesma coisa acontece quando a gente compara uma 980 junto com uma Fury normal, sem o X mesmo. Então esse é mais ou menos o mesmo comparativo. Só que é quando a gente está em 1080p, então a gente não está utilizando mesmo como você mencionou ali, né? A largura de banda toda que ela teria nas memórias HBM, a Fury X. Então a gente não está realmente estressando a placa de vídeo. Então a gente está ali
com a 990 Ti ganhando e a Fury X ali empatada ali, ou muitas vezes perdendo um pouco de desempenho em 1080p. Só que quando a gente coloca em altas resoluções que vai realmente usar essa largura de banda, a gente coloca em um 4K ou 1440p, que vai utilizar muito mais texturas, vai precisar de uma largura de banda muito maior, é aí que a Fury X ela consegue igualar a 990 Ti e em alguns testes inclusive passar a 990 Ti. No lançamento a gente fez um review dela para vocês, ela conseguiu empatar em resoluções mais altas, né, junto com a 990 Ti. Não atualizei ainda com os novos drivers dos testes aí, então a gente precisa reatualizar esses testes para saber como é que ficou o desempenho agora com os novos drivers, inclusive com os novos jogos, né, que saiu aí, tentar rodar em 4K, em 1440p, pra gente ver como é que vai se comportar. Mas essa questão aí dela ser mais lenta, né, que a 990 Ti acaba que não se compara muito, né, porque você não vai comprar uma Fury X para rodar em 1080p e nem uma 990 Ti para rodar em 1080p, né. Sempre recomendo você pegar 1440p ou 2160p, né, que seria o 4K aí no caso dessas duas placas, são placas bem high-end. Marcelo Júnior, PC com 8350 mais R9 308 para 2GB game mais 2GB de RAM, é a memória RAM mesmo do PC, dá conta do recado ou dá gargalo em jogos pesados? Ó, vou ser bem sincero pra você, assim, não precisa nem ser jogos muito pesados assim, que essa memória de 2GB vai gargalar tanto no teu processador quanto na tua placa de vídeo. Então o que vai segurar o desempenho da sua máquina mesmo vai ter um desempenho ruim, não vou mentir pra você. Nos jogos assim mais acima ali do, por exemplo, vou dar um exemplo de um Battlefield, nem vai chegar acho que rodar um Battlefield muito bem com 2GB, vai gargalar muito o desempenho realmente da tua placa de vídeo, então não recomendo você rodar com 2GB, coloca no mínimo 4GB, mesmo assim você vai estar gargalando o desempenho da tua placa de vídeo, porque boa parte dos jogos hoje aí já consomem 5, 6GB de memória RAM, fácil aí durante os games, então não recomendo rodar com 2GB, nem 4, fuja dos 4GB aí, já, se for fazer upgrade já coloca para 8 direto, porque não vai valer a pena. A gente tem pentes hoje de memória aí, módulos da HyperX, por exemplo, no nosso site, na faixa de R$120 à vista, por exemplo, acredito que o investimento é bacana, dá para parcelar no cartão ali, compra 2 módulos, parcela no cartão. Daniel Dantas, eu já peguei e já respondi antes, linkado com aquela outra pergunta da AMD, que ele estava perguntando o que vocês acham do novo cooler da AMD, é muito superior ao antigo, já respondemos para ele. Ramon Gomes, existe diferença de desempenho entre memórias DDR3 e DDR4 em games? Então, Ramon, em jogos hoje a gente não vê diferença nenhuma, nenhuma mesmo, é zero, sabe? A gente não vê diferença de 1 FPS, dá empate técnico, basicamente todos os jogos ali, em jogo nenhum a gente vai conseguir ver diferença de DDR3 para DDR4, e a mesma coisa se aplica a frequências muito de pequena diferença, sabe? Aquela frequência que a gente vê ali, tipo de 1600 para 1800, de 1800 para 2133, essa diferença a gente não vai sentir dentro dos games. Ela vai se aplicar a configurações específicas, por exemplo, eu tenho uma APU Gamer, né, ali que vai utilizar o video onboard do processador da AMD. Então nesse caso ali, ele utilizaria memória para trabalhar junto com ele, então uma memória com frequência maior ou um módulo maior ali talvez ajudaria bastante. Agora em jogos aí com placa de vídeo off-board, processador Intel, linha FX normal aí da AMD, a gente não vai ver diferença nenhuma de DDR4 para DDR3 em jogos, vale ressaltar. Em alguns aplicativos e aplicações específicas a gente vai sentir diferença, só que daí pro pessoal que vai trabalhar mesmo. E como você direcionou bem aqui para games, então tá respondido aí que não vai ter diferença nenhuma mesmo. Vicoto BR, dá para fazer SLI com duas placas de vídeo de duas marcas diferentes do mesmo modelo? Bom, Vicoto BR, dá pra gente fazer isso ali sim, a única coisa que você precisa se ater é o modelo dela mesmo, tá? Então precisa ser dois modelos com a mesma GPU, tá? Eu posso pôr, por exemplo, uma Gigabyte e uma Asus aqui, uma Strix e uma WindForce, posso colocar sem problema, desde que as duas, no meu caso, que seja uma GTX 960. Então eu tenho uma GTX 960 da Gigabyte e uma GTX 960 da Asus, então vai funcionar normalmente, tá? A única coisa que a gente tem que relevar aí mesmo, tem que prestar atenção, é se o chip é o mesmo. Se você não tiver o mesmo chip nas duas, por exemplo, for uma GTX 960 e você tiver aí, não sei, uma 9800 GT, por exemplo, e você quiser fazer SLI, não vai funcionar e não vai somar o desempenho das placas de vídeo. A única coisa que você vai poder rodar ali é jogar 9800 para PhysX. Então você vai poder deixar 960 para rodar seus games, e no drive da NVIDIA tem uma opção lá para você adicionar 9800 GT ou a tua outra placa de vídeo que você vai deixar como secundária, para deixar lá como PhysX. Então vai fazer toda a parte do processamento do PhysX, deixando mais livre a GTX 960 para ter um pouco mais de desempenho. Então você vai ganhar um desempenho bem bacana também. Não sei agora a porcentagem certa para vocês, se eu encontrar eu coloco aí na tela. Não vi se tem um gráfico certo comparando isso aí pela internet, tá? Mas então dá para você fazer com marcas diferentes, só não pode ser GPU diferente. Marcos Gomes, vocês acham que dá para rodar em 4K o escalamento da placa nos SLI e Crossfire que vemos hoje, tanto para placas de maior potência, quanto para placas de menor potência? São vantajosos? Então, para a gente rodar em 4K, até é vantajoso a gente ter um SLI ou um Crossfire, mas vai depender do tipo de placa de vídeo que você vai colocar.
GPU mais fraca, umas GPUs aí, por exemplo, vou dar um exemplo, não é que é fraca, é uma GPU muito boa, mas para 4K não é o mais recomendado, né? Seria uma placa para 1080p. Então a gente pegar, por exemplo, uma GTX 950. Duas GTX 950 não ficaria tão interessante para 4K. Ela é limitada aos 2 GB de memória dela, e a gente sabe que hoje tem jogos em 1080p, que a gente vai subindo as texturas, os gráficos dele, e mesmo em 1080p ele pede 3 ou 4 GB de memória de vídeo, né? Então imagine isso em 4K. Isso aí a gente pode pular fácil para 6 GB, 7 ou 8 GB de VRAM pedindo a placa de vídeo. Então a gente hoje pode fazer um SLI? Pode, mas não vai somar VRAM, a gente vai somar potência. O escalonamento hoje, por exemplo, de um SLI, na maioria dos modelos aí é quase 100% de desempenho a mais que você vai ter com uma segunda placa de vídeo. De 30 você vai pular para 60, coisa desse tipo. A única coisa que a gente não vai somar vai ser a VRAM dela, então não vai ser 2 mais 2, vai ser só 2, tá? Com o desempenho dobrado. Diz aí que no Windows 10, né, a gente vai ter, junto com o DirectX 12, mais pra frente abriu o leque para poder fazer, para os desenvolvedores poder trabalhar com a memória das duas placas de vídeo. Então, teoricamente, vai ser somada a VRAM das duas placas de vídeo, mas isso vai depender do desenvolvedor do game, né? Que o DirectX 12 só abriu o leque e o desenvolvedor vai poder habilitar essas opções. Mesma coisa você poder colocar placas de vídeo de marcas diferentes, por uma AMD como a Nvidia. Isso é aberto agora, tem um leque no DirectX 12 para ser explorado, mas vai depender do desenvolvedor do game trabalhar em cima disso aí. O DirectX 12 só traz essa possibilidade, mas a gente não vê ainda na prática ali dentro do Windows, nos jogos que nós temos hoje. Então isso aí é coisa futuramente. Hoje, ainda não, eu acredito que não vale ali você pegar um modelo de 2 GB para fazer um SLI para rodar 4K, né, com foco em 4K. Para 1080p ou para 1440p mesmo, tá? Mas agora a história se inverte quando a gente está falando ali, né, já por uma placa de vídeo mais forte, tá? Então se a gente pegar uma placa de vídeo de 4 GB de VRAM, não digo nem a 960 ou a 380, mas se a gente pegar uma 970, por exemplo, vale muito a pena a gente fazer uma SLI de 970 e para investir no 1440p e tentar ingressar ali no 4K. Mesma coisa se aplica aí a 390x com 8 GB de VRAM. No caso também, vamos ver outro modelo, o GTX 980 Ti, SLI também é bem bacana. Agora eu arrisco a dizer aí, tá, que talvez, assim, você pegar uma GTX 970 agora, em vez de duas 960, se o teu foco é 4K, talvez vale mais a pena para 4K, porque futuramente você tem a possibilidade de você adicionar a segunda 970, então você vai ter a possibilidade de dobrar o desempenho dela, né, e ter uns 4 GB de VRAM disponível, né, coisa que você não teria com os outros modelos de 2 GB, uma 960, uma 380 de 2 GB, ou GTX 950, 750 Ti, placas desse nível aí para baixo que eu tô dando um exemplo, tá, até 750 e 750 Ti não fazem a possibilidade de você utilizar do GPU, né? Só as concorrentes por parte da AMD. Lucas, qual a placa de vídeo da GTX é boa para quem está entrando no mundo dos games? Bom, Lucas, vai depender muito do teu nível de dinheiro que você quer entrar, né? Porque às vezes pode querer entrar já com um orçamento bem razoável, bem alto, né? Mas uma placa aí hoje, sim, de entrada mesmo, das mais baratas, que vai rodar todos os jogos, geral, você poder experimentar de tudo. Claro que não no máximo, então vai ser uma placa bem para entrada mesmo, seria a GTX 750 Ti. Ela tem vários motivos aí para ser uma placa muito boa para quem está querendo entrar no mundo dos games. Um deles é que você não precisa de uma super configuração para poder rodar ela, então você não precisa de uma fonte de alimentação potente, porque ela utiliza a alimentação na maioria dos modelos diretamente da PCI Express da placa-mãe, né? Então a própria energia da placa-mãe é a energia que ela vai utilizar para poder ter o desempenho dela, que inclusive é um desempenho muito bom, vai conseguir rodar todos os jogos tranquilo. Um outro motivo ali, ela ser uma placa não de um nível tão alto, então um processador ali de uma máquina mais simples ali vai conseguir tocar ela tranquilo, com 4 GB de memória, 8 GB de memória mais recomendado, mas com 4 GB a gente já consegue rodar também bacana. E ela vai conseguir abranger todos os jogos ali em Full HD para baixo, então você pode rodar em HD, vai depender muito do teu monitor aí, vai ser uma configuração bem de entrada, que você vai estar entre Full HD e HD, tua resolução ali, né? Um 900p também, quem sabe, vai ser uma placa de vídeo que vai conseguir rodar todas essas configurações aí, todos os jogos, numa configuração ali de mais ou menos de low, médio, algum jogo ali em high, ultra, né? Vai ser jogos geralmente mais leves, que você vai conseguir ativar um pouco mais de filtros. No exemplo, por exemplo, de jogos bem otimizados, que são bonitos e você vai conseguir rodar muito bem, inclusive em configurações mais altas, vai ser o Mad Max. É um jogo que tem uma configuração bem bonita, texturas muito bonitas, só que não é muito pesado, então você vai conseguir rodar muito bem ele, mesmo com uma 750 Ti. Então minha recomendação para entrada ali para você, que entra no mundo do game com a placa de vídeo da mais barata possível, que rode todos os jogos,
vai ser 750 Ti. Agora, se você quer experimentar já um pouco assim de rodar com texturas no alto, Full HD, rodar sempre a 60 FPS com configurações mais altas, vai de GTX 960, tá? É a melhor placa, a melhor opção que a gente tem, ou R9 380, que é uma ótima opção pro lado da AMD também, que vai conseguir rodar todos os jogos com configurações mais altas, geralmente passando dos 60 FPS, entre médio, alto, ultra ali, configurações bem mais altas. Só jogos muito mais pesados que você não vai conseguir ativar todos os filtros. Felipe Rodrigues, vocês acham que futuramente as memórias GDDR5 das placas de vídeo vão ser substituídas por memórias HBM para jogos em alta resolução como 1440p ou 2160p? Bom, Felipe, como eu já tinha mencionado até ali sobre o HBM, uma outra pergunta que a gente tinha rolado nesse vídeo mesmo, ela é feita ali para ter uma alta banda de memória, então é realmente para altas resoluções, para a realidade aumentada também, que a gente está vendo agora que está vindo aí, né, a realidade virtual, o óculos VR mesmo, né, a gente vê aquele óculos Rift bem bacana e vai ser uma coisa que vai pesar muito em cima das placas de vídeo. Na próxima geração que eu vi da NVIDIA, ela vai lançar, se eu não me engano, é um rumor, eu acho, ainda não tenho certeza se é oficial essa notícia, que vai vir algumas memórias GDDR, só que com X no final. Vai ser uma memória diferenciada, vai garantir uma banda um pouquinho maior, vai ter um desempenho um pouquinho melhor para altas resoluções, tá? Mas isso não é certeza ainda, não tenho certeza ainda para te informar. Eu acredito que ainda que é só um rumor, a gente só vai ter certeza disso mesmo quando eles lançarem a informação oficial direto da NVIDIA, com as tabelas e especificações deles, daí a gente vai poder confirmar para vocês que isso é verdade. Mas é um rumor aí, você só pode pesquisar na internet que já tem essas informações. E as placas de vídeo mais top, que vão ser as Pascal, né, que vão vir com as GPUs mais tops da próxima geração, vão vir com HBM. E eu acredito que o futuro aí é padronizar HBM ou alguma outra variante aí de memória que vão acabar inventando aí, que é para banda gigantesca, sabe, de memória, para a gente poder passar muitas resoluções, né, com muita qualidade aí e resolução muito alta mesmo. E ainda tem as placas de vídeo aí, né, por parte da AMD, com arquitetura Polaris, e vai ter a Pascal por parte da NVIDIA, que são as novas GPUs aí que vão sair aí mais para frente. Só as GPUs mais top provavelmente vão vir com essas novas GPUs delas e vão vir com a HBM 2.0, tá? Que é a nova versão da HBM, vai garantir uma largura de banda ainda gigantesca, maior provavelmente do que o HBM versão 1 que a gente tem agora nas placas da AMD ainda. E esse aí realmente é o futuro. Eu acredito que isso aí vai virar padrão, o HBM2 ou HBM, ou alguma outra variante de memória que vão inventar ainda aí, mas todas elas focando na mesma coisa. Tem uma largura gigantesca aí de banda, né, pra gente poder passar realmente jogos aí com cada vez mais qualidade, texturas mais altas e rodar os jogos mesmo com realidade aumentada, em 4K, 8K aí, o futuro ainda tem muita resolução bem alta aí. Eu acredito que o GDDR5 aí já tá meio que se aposentando nessa geração, nas próximas gerações, provavelmente as placas mais de entrada que não tem foco para 1440p e para 4K que vão vir com memória GDDR. Agora as placas que vão ter foco diferenciado, com 4K por exemplo, vão vir com certeza ali com a memória HBM já ou algum outro padrão que vai vir. Matheus Souza Leite, placas de vídeo PCI Express 3.0 em placas mães PCI 2.0 faz alguma diferença no desempenho? Bom, isso é uma pergunta que a gente vê bastante pela internet. Entre o 2.0 e o 3.0 tem diferença, tá? Mas acaba que em jogos, ali na prática, a gente não vê nenhuma, tá? Em parte técnico, a gente na verdade nem vê diferenças de FPS se a gente comparar as PCI Express na mesma placa de vídeo, uma 2.0 ou uma 3.0, a gente vai ver diferença de FPS nenhuma. Então tem diferença, a gente vê ali que tem aquela largura, ela vai passar uma transferência maior de dados ali, né? Vai conseguir passar muito mais informação por ela, mas acaba que nos jogos ali a gente não vê essa demanda toda sendo transferida, então acaba que fica naquele meio que empate técnico. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vê numa GTX 962 e 4GB. Se a gente rodar em configurações mais baixas dos jogos, com resoluções ali que ocupariam no máximo 1.5 GB de memória de vídeo, a gente não vai ver diferença nenhuma entre as duas, que a gente não está realmente utilizando toda a banda dela. Então a gente não vai ver diferença de uma placa de vídeo de 4 GB com uma de 2 GB, desde que seja a mesma GPU, né? Se a gente não estressar ela o suficiente para cobrir mais que 2 GB. A partir do momento que a gente cobre mais de 2 GB, a gente começa a ver a diferença, a vantagem na placa de 4 em cima do modelo de 2 GB. Isso aí vocês vão ver nos testes que a gente está lançando aí, provavelmente nessa semana ou na semana que vem aí no canal. E a mesma coisa se aplica ali a PCI Express 3.0 e 2.0, né? Por ela ter que passar muitos dados ali, a gente só vai ver a diferença da 2.0 para 3.0 o dia que a gente ultrapassar o limite de dados ali que a gente consegue passar pela 2.0. Daí a gente vai ver a diferença dela para 3.0, mas atualmente a gente não ultrapassou, em jogos não tem como a gente ver isso, então a gente não vê diferença nenhuma atualmente nisso aí. Então pode ter placa-mãe com 2.0 ou 3.0 que vai fazer tanto faz aí, né, para a configuração. Um adendo aqui só na questão é que geralmente placas-mães aí com PCI Express 3.0 são placas-mães mais atualizadas com novas tecnologias, então talvez seja mais vantagem você sempre procurar já placa-mãe com PCI Express 3.0 por ser um kit mais novo, ter novas tecnologias e estar mais atualizado, né, em frente aos processadores, você vai ter compatibilidade com processadores mais novos. Henrique,
Qual seria a melhor custo-benefício hoje? Uma 750 Ti ou uma GTX 950, visando jogos pesados? Bom, Henrique, aí como você falou aí que é visando jogos mais pesados, então acaba aí que não tem nem o que a gente discutir, né? Seria a GTX 950. A diferença de preço entre as duas é bem pequena, na verdade é bem razoável mesmo, é uns R$200 mais ou menos entre uma e outra, R$300, dependendo do estoque da loja que você vai comprar, às vezes você encontra a diferença aí bem próxima a isso que eu tô falando aí pra você. Então acredito que ainda assim vale a pena você pegar uma GTX 950. Tendo em vista que a 750 Ti é uma placa aqui para rodar todos os jogos, né? A gente consegue experimentar de todos os jogos ali, um leque gigantesco de games, só que configurações mais baixas, tá? Ela vai conseguir rodar alguns jogos em médio, alto, claro, em Full HD, mas assim, no geral, se a gente for ver ali, ela é uma placa que não vai conseguir ultrapassar muito dessa geração ali rodando os jogos. Então recomendaria para você pegar a GTX 950, que é uma placa que tem mais futuro, tem mais desempenho, tem uma banda maior, então ela vai conseguir segurar por mais tempo e melhora os jogos, tá? Então ela seria o melhor custo-benefício. Fora que além do desempenho a mais, ela tem aquelas tecnologias da Nvidia ali para quem vai jogar logo jogos MOBA, né? Então se você vai rodar algum jogo MOBA, você provavelmente vai ver vantagem nessa placa de vídeo aqui comparada à 750 Ti também. Não que a 750 Ti também não pode, tá? Porque ela vai rodar com certeza bem fluido já um Dota, um LoL, que a GTX 950 ela traz algumas tecnologias, né, uns adendos aí a mais comparado à GTX 950 por uma diferença de valor que é bem pequena, tá? Inclusive eu não sei ainda como é que é o futuro da 750 Ti, mas acredito que ela vai acabar sendo de linha logo logo, né? Porque a gente vai pular de geração mais uma vez e ela tá aí no mercado ainda, então provavelmente vai vir alguma coisa para substituir ela, né? Quem sabe a GTX 950 LE, alguma coisa desse tipo, que eu já vi alguns rumores aí pela internet. Bom pessoal, então eu espero que é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do formato também, estejam acompanhando nossos vídeos aí de Pichau Responde. A gente já tem outros 4 vídeos aí no canal, respondendo muitas perguntas, eu vou deixar o link deles de todos na descrição desse vídeo aqui. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se esse vídeo chegar a 2.000 likes, a gente vai sortear os mousepads aí para quem participar do próximo Pichau Responde. Faz uma pergunta bem elaborada lá nos comentários, uma bem interessante mesmo ali, pra gente poder trazer nos próximos vídeos. A gente vai estar escolhendo as perguntas lá nos comentários do YouTube. Então o pessoal pergunta ali, onde eu comento para aparecer no vídeo. Só jogar nos comentários aqui do YouTube, comenta nesse vídeo aqui, que muito provavelmente você tem uma chance bem grande de aparecer, se a sua pergunta for bem relevante aí, no próximo Pichau Responde. No caso vai ser o número 6 e ainda ganhar um mousepad bem bacana aí da Pichau, tá? Só colocar as hashtags que estão lá na descrição aí para poder concorrer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos, são esses vídeos favoritos. Acredito que é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima.